Imagine um tempo antes do tempo, um espaço antes do espaço, onde apenas uma presença existia. Deus, o Criador de tudo. Vamos explorar a fascinante questão: de onde surgiu Deus? E viajar através das eras para entender o começo de tudo. Desde os filósofos antigos até os cientistas modernos, todos tentaram compreender o início do universo e a existência de um Criador eterno. Junte-se a nós enquanto mergulhamos em mistérios que desafiam a racionalidade e ampliam nossa percepção da realidade. Vamos descobrir como a interconexão de tempo, espaço e matéria revela a mão de um Criador que transcende tudo o que conhecemos. Qual é o maior mistério do universo? Alguma vez você já refletiu sobre a origem de Deus? Se ele foi criado, onde tudo começou? Hoje vamos além dos limites da ciência e da fé, mergulhando em uma questão que fascina a humanidade há milênios. Em tempos antigos, antes que formas existissem ou a luz se manifestasse, havia uma presença. Deus vagando sobre vastidões cobertas por profunda escuridão. Sobre as águas primordiais, ele proclamou com uma voz que ecoa através dos tempos: faça-se a luz. E assim a luz emergiu, separada das sombras, revelando o imenso poder de Deus. No entanto, persiste uma questão teológica essencial. Qual é a origem de Deus? Antes de céus e terra tomarem forma, na ausência de tudo, Deus já existia, soberano e solitário em sua majestade infinita. Ele convocou a luz das sombras, impôs ordem ao caos e do turbilhão criou harmonia. Mas a pergunta persiste: de onde surgiu Deus? Alguns acreditam que Deus moldou a Terra há 6.000 anos, em um ciclo de 6 dias. No entanto, adotando uma postura filosófica mais profunda, nos perguntamos: qual é a origem de Deus? Além disso, como podemos compreender a atuação de uma entidade espiritual em um cosmos material? Se aceitamos que Deus criou o universo, surge a questão: quem criou Deus? E assim começa uma sequência interminável de perguntas. Quem concebeu Deus e quem criou o Criador de Deus? A busca por respostas se estende ao infinito, desafiando nossa racionalidade e nos instigando a explorar o desconhecido. Indo mais a fundo, quem foi o Criador de Deus? Esta questão nos leva à ideia de um Deus criado, o que por si só é fascinante. Esta reflexão destaca um ponto crucial. A crença em Deus como originador é essencial para nossa compreensão do mundo. No entanto, a pergunta é provocativa, pois sugere uma explicação mais lógica: a impossibilidade do surgimento espontâneo do nada. Se concordamos que nada pode surgir do vazio absoluto, chegamos a uma conclusão impactante: algo deve ser eterno e sempre presente. Afinal, se rejeitamos a ideia de que algo pode surgir do nada, e aqui estamos nós, seres pensantes, algo ou alguém sempre existiu. A ideia de uma existência eterna é fundamental para decifrar o mistério da criação. Nosso conhecimento do mundo físico muitas vezes nos faz questionar a possibilidade de uma existência eterna, especialmente desde a década de 1930, após a ampla aceitação da teoria do Big Bang. Este modelo transformou radicalmente nossa percepção do universo, sugerindo que o cosmos que conhecemos é apenas uma fase temporária em uma sequência interminável de eventos cósmicos. Ao considerar as evidências, observamos que o universo está em constante transformação, com sua energia sendo progressivamente consumida. A segunda lei da termodinâmica, bem estabelecida, propõe que a energia se degrada com o tempo. As estrelas vão perdendo sua força e a expansão do universo continua acelerando, estendendo-se além do que podemos compreender. Isso nos leva à conclusão de que o mundo físico, tal como o conhecemos, não pode ser considerado eterno. Agora surge a pergunta crítica: aquilo que existe eternamente deve ser fundamentalmente distinto do que observamos hoje. A causa original, a essência de tudo, deve transcender nosso entendimento atual.
Isso nos desafia a investigar a verdadeira natureza deste enigma que supera nosso universo material. Admitir a eternidade de algo pode ser desafiador. No entanto, ofereço uma visão alternativa. Consideremos que tudo o que percebemos como realidade contingente, ou seja, coisas que poderiam não existir, são meramente manifestações efêmeras. Mesmo os objetos mais sólidos, como uma cadeira à sua frente, foram em algum momento apenas possibilidades pendentes entre ser e não ser. São transitórios e estão destinados ao desgaste. A verdade é que tais entidades não podem justificar sua própria existência. Estão interconectadas em uma sequência de contingências interdependentes, como peças de dominó. Em algum ponto, devemos aceitar a existência de algo fundamental, algo radicalmente diferente daquilo que tentamos explicar. No entanto, no que diz respeito a Deus, as tradições cristã, judaica e islâmica coincidem em que ele é eterno. Portanto, a pergunta sobre a origem de Deus, por definição, não se aplica a ele. Argumentar contra isso requer a presunção de que tudo é criado, o que nos leva de volta ao dilema inicial. Os filósofos gregos antigos também debateram sobre isso, razão pela qual o Evangelho de João começa com "No princípio era o Verbo". Esta frase nos convida a refletir sobre todas as coisas que se originam de algo eterno e transcendente, algo além de nossa capacidade de compreensão, algo que já existia antes de tudo o mais. Os gregos distinguiram entre o que é criado e o que já existe por si só. Essencialmente, esta discussão tenta determinar se há algo ou alguém que nunca começou a existir. Para os cristãos, essa entidade é Deus, e esta premissa é fundamental para a sua fé. A pergunta, quem criou Deus? Pode parecer pertinente para alguns, mas proponho que é, na verdade, infundada. Para aqueles que acreditam que o universo é o criador de tudo, surge uma pergunta intrigante. Quem criou o criador do universo? Esta questão muitas vezes confunde as mentes e é discutida por diversos cientistas. Em uma ocasião, durante um diálogo com um grupo de cientistas, um físico questionou a lógica da Trindade, onde Jesus é considerado simultaneamente Deus e homem. O físico perguntou como isso poderia ser explicado. A resposta começou com uma pergunta simples: o que é a consciência? Após uma breve reflexão e a confissão de sua incerteza sobre o assunto, seguiu-se uma segunda pergunta: o que é a energia? O físico admitiu que, embora pudesse medi-la, não compreendia sua essência. A conversa continuou. Você acredita na consciência? A resposta foi afirmativa. E na energia? Mais uma vez, a resposta foi sim. Concluiu-se então que é possível acreditar em algo mesmo sem compreender plenamente sua natureza, um selo de um pensador crítico. O físico, inicialmente relutante em ser rotulado, percebeu a ironia da situação, pois estava prestes a aplicar o mesmo rótulo ao interlocutor, por questionar a natureza da energia, luz, gravidade e consciência. Esses mistérios podem estar todos encapsulados em Deus. A pergunta sobre quem criou Deus não é tão complicada quanto parece. Deus é descrito como um ser eterno e atemporal. Conforme Keith Ward sugere em Deus, Acaso e Necessidade, nada poderia ter causado uma realidade que transcende completamente o espaço e o tempo, sendo autoexistente. Isso indica que Deus está além das noções de início e fim. Qualquer coisa que comece a existir precisa de uma causa. Não pode simplesmente surgir do nada. No entanto, algo eterno e atemporal não se ajusta a essa lógica, não precisa de uma causa. Mesmo pensadores ateus como Daniel Dennett reconhecem que, se há verdades eternas, como os números ou os objetos matemáticos, não demandam uma causa, pois nunca foram criados. O conceito de Deus reflete precisamente essa noção de um ser eterno e autoexistente, uma necessidade primordial. Portanto, Deus não tem uma causa porque ele é autoexistente.
Definir Deus como o Criador não criado do universo, que transcende todas as limitações de tempo e espaço, faz com que perguntar quem criou o Criador não criado seja como indagar sobre o som do silêncio ou as ações do vazio. Quando perguntamos quem criou o Criador não criado do universo, estamos seguindo um raciocínio que não se aplica a ele. Este ponto é crucial. Os cristãos baseiam suas crenças em um Deus não criado, enquanto que, às vezes, os ateus propõem alternativas distintas, como a ideia de um gerador de multiversos ou um campo quântico que gera universos espontaneamente. Isso indica que, em essência, acredita-se que o universo era incriado. Portanto, independentemente da perspectiva, reconhece-se a presença de um Criador não criado. Avancemos na narrativa desde a origem do universo até a interação da substância espiritual de Deus com o material, reforçando a crença universal em um Criador não criado. O desafio, então, passa a ser entender como esse Criador interage com nosso contínuo de tempo, espaço e matéria, conhecido como o Continuum. Essa interconexão de tempo, espaço e matéria é essencial. Devem emergir simultaneamente. Se existisse espaço sem tempo, onde estaria colocado? E se houvesse matéria no espaço, mas sem tempo, quando existiria? São inseparáveis e coexistentes. A Bíblia condensa esta verdade em apenas 10 palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim, o tempo e o espaço surgiram junto com a matéria. Esses 3 elementos constituem uma trindade fundamental. O tempo abrange passado, presente e futuro. O espaço se estende em comprimento, largura e altura. A matéria se manifesta em estado sólido, líquido e gasoso. Esta trindade trinitária foi criada instantaneamente por um Deus que os transcende, livre de qualquer limitação temporal. Se Deus estivesse confinado ao tempo, não seria verdadeiramente divino, estaria subjugado por sua própria criação. Assim como o criador de um computador não está confinado dentro dele, manipulando dados na tela, Deus, que criou o universo, não está limitado por suas próprias obras. Ele transcende, permeia e existe além do universo, não é influenciado por ele. Quanto à afirmação de que uma força espiritual não pode afetar a matéria física, surgem questionamentos profundos. Como explicar as emoções, amor, ódio, inveja, ciúme e racionalidade? Se nosso cérebro é apenas um conjunto aleatório de compostos químicos evoluídos ao longo de bilhões de anos, como podemos confiar em nosso raciocínio ou em nossa percepção moral? Lembrando a pergunta anterior sobre a origem de Deus, nos damos conta de que sugere uma limitação inexistente em Deus. O Deus que venero transcende tempo e espaço. Embora eu tente enquadrá-lo em minha mente tridimensional, continua sendo digno de adoração. Isso é o que me fascina. Está além do nosso entendimento, e é por isso que eu o adoro. Isso ressoa em palavras que vi quando ele emergiu das colinas, o santo da montanha e o bastão, o que significa que Deus não está confinado por um lugar ou forma. Sua presença é onipresente e supera todas as barreiras. No mesmo contexto do debate sobre a origem de Deus, destacou-se a questão de se Deus surgiu do nada. Um matemático questionou esta ideia com racionalidade. Dizer que Deus veio do nada simplesmente não faz sentido. Sejamos razoáveis. A análise proposta foi que Deus surgiu de nenhum lugar, já que não existia um lugar de onde ele poderia ter vindo ou para onde poderia ir. Deus não emergiu de nenhum lugar e não havia espaço físico para sua existência. Ele criou um ponto de apoio onde não existia nada. Ao examinar o livro de Gênesis, capítulos 1, verso 26 e 27, observa-se que Deus suspendeu o mundo no vazio e existiu além dele. Com o martelo de sua vontade e a bigorna de sua onipotência, forjou a criação. Faíscas voaram, e com as pontas de seus dedos as lançou ao espaço, adornando os céus com estrelas, sem objeções, pois não havia ninguém para fazê-las. Deus então declarou: "Isto é bom."
Também atribuiu a Cristo um nome que supera todos os demais, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gostaria de destacar que as questões sobre a origem de Deus e a natureza da criação são indagações profundas que têm fascinado a humanidade ao longo dos tempos. Independentemente das crenças pessoais, uma coisa é certa: nossa capacidade para compreender plenamente a verdade sobre Deus e o universo é inerentemente limitada. A noção de um Criador não criado, um Deus que transcende tempo, espaço e matéria, desafia nossa capacidade de entendimento, mas também nos lembra da imensidão do desconhecido. Apesar das perguntas que atravessam nossa mente, já que Deus transcende nossa compreensão, lembremos sempre a firme afirmação de sua existência manifestada em toda a criação. O intrincado design de cada folha, o vasto céu estrelado à noite e o ciclo perfeito das estações revelam um Criador que não só projeta, mas sustenta e anima o universo com uma precisão inigualável. Cada elemento da natureza, de forma harmoniosa e eloquente, canta louvores a Deus, convidando-nos a refletir sobre a grandeza e o cuidado divino em cada detalhe. Que essa visão da criação enriqueça nossa fé e renove nossa admiração pelo Criador, fortalecendo nossa confiança em sua presença constante e amorosa. Ao longo desta jornada de descobertas, exploramos a vastidão do universo e a profundidade de nossas próprias crenças. Desde o questionamento da origem de Deus até a compreensão da eternidade e da criação, mergulhamos em mistérios que desafiam nossa mente e enriquecem nosso espírito. A reflexão sobre a interconexão de tempo, espaço e matéria nos lembrou da complexidade e da beleza intrínseca do universo, revelando a presença de um Criador que transcende tudo o que conhecemos. Na simplicidade de cada detalhe da natureza, na grandiosidade das estrelas e no ciclo eterno das estações, encontramos sinais do amor e da sabedoria divina. Este Criador, que é eterno e autoexistente, nos convida a uma jornada de fé, compreensão e admiração. Ao contemplarmos a vastidão do cosmos e a intrincada beleza de nossa existência, somos chamados a reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Que esta reflexão nos inspire a viver com gratidão e reverência, apreciando cada momento como uma dádiva divina. Que possamos buscar uma conexão mais profunda com o Criador, permitindo que sua luz guie nossos passos e ilumine nossos corações. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que, apesar de nossas limitações, somos parte de um plano maior, sustentado por um amor incondicional e eterno. À medida que seguimos adiante, que nossa fé seja fortalecida e nossa compreensão ampliada. Que possamos compartilhar essa jornada de descobertas com os outros, trazendo luz e esperança para aqueles ao nosso redor. E que, em tudo o que fazemos, possamos refletir a glória e a magnificência do Criador. Muito obrigado por acompanhar esta reflexão profunda e significativa. Que Deus abençoe cada um de vocês, iluminando seus caminhos e enchendo seus corações de paz e amor. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, esta é a sua oportunidade. Nos comentários abaixo, declare com fé: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.